Aqui. Então, nós entramos no módulo 2, né, das avaliações internas. A semana passada nós falamos para vocês, né, nós trouxemos a questão do lugar de quem fala, né, a pessoa que está na sala de aula, ela tem um lugar de olhar as avaliações da rede municipal de Guarulhos como avaliações externas, né? Nós que estamos dentro da rede, né, nós estamos ali na secretaria, nós olhamos essa avaliação como uma avaliação interna. Falamos também que o ato de avaliar, ele não é o fim, né? Ele é um meio, ele é um ato que leva à questão do ensino, da aprendizagem, com um olhar para a qualidade mesmo, né? Preservando esse direito do aluno da educação, de uma educação com qualidade, né? E seguimos aí falando um pouco da questão da matriz do currículo, né? Do currículo em relação à aprendizagem e da matriz que é relacionada à avaliação. Hoje nós vamos entrar para falar sobre a sondagem, né? Nós vamos falar sobre a sondagem que é realizada na rede municipal de Guarulhos. Tem a sondagem que vocês realizam na escola, que são de vocês, e tem uma sondagem que vocês realizam, que é lançada no sistema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa avaliação, sobre essa sondagem, que é lançada no sistema, que é uma sondagem da rede. Antes, né, eu vou falar para vocês sobre o objetivo. Nosso objetivo hoje será refletir sobre o processo histórico em relação às diversas tendências pedagógicas que permearam e permeiam a prática e o reflexo no ensino-aprendizagem. Então, nós vamos fazer uma introdução hoje sobre as tendências pedagógicas, né, e como elas influenciaram o passado, mas influenciam ainda hoje, né, a relação do ensino-aprendizagem. Opa! E o segundo objetivo é discutir a sondagem descrita da rede municipal de Guarulhos e onde elas se encaixam dentro dessas tendências pedagógicas, né? Como eu disse, a questão da tendência pedagógica é um assunto amplo. Se nós fôssemos falar tudo hoje, ia ficar muito corrido pelo tempo. Então, nós vamos dividir. Vou fazer uma introdução. E aí, na próxima aula, nós vamos trazer as características delas, tá bom? Vou pedir. E aí, nós vamos perceber o seguinte, que dentro da questão das tendências pedagógicas, ela está relacionado à nossa prática e a forma como nós avaliamos, tanto os nossos alunos como as nossas práticas, né? Então, hoje é uma aula bem interessante para nós podermos, eu entendo que a nossa identidade profissional, ela está dentro das tendências, né? De como nós levamos esse trabalho, né? As nossas ações. Vou pedir para Li, por favor, passar. Aí eu vou antecipar para vocês um pouquinho sobre a atividade dessa semana, né? A atividade passada era assistir o vídeo da Adriana. Depois, quando tiver um momento de interação, se vocês quiserem comentar um pouquinho, por favor, né? Podem ficar à vontade, comentar como foi assistir aquele vídeo, qual a impressão que vocês tiveram, né? E para essa semana é um vídeo da Thelma Vaz. Pode ser que muitas de vocês já conheçam esse vídeo. É um vídeo que ela faz uma mediação com um menino que ela está pesquisando, que é o Ricardo, né? Um filme antigo, a gente até brinca, o Ricardo hoje deve ser pai, avô, não sei, porque é realmente antigo. Mas, assim, apesar de ser antigo, ele é muito atual, e nós vamos perceber essa questão, e a Erika vai trazer um pouco da questão da sondagem, da mediação desse processo, e aí vocês vão perceber depois em relação ao vídeo. E quando vocês assistirem ao vídeo, tem uma questão para refletir no fórum. Quando a intervenção durante a sondagem é uma ação importante. Então, nós vamos olhar para isso também. Então, essa vai ser a tarefa de casa, tá? Então,
esse vídeo, essa questão para refletir, de certa forma, né, a questão, né, de certa forma, vocês já vão observar um pouco na aula, por isso que nós trouxemos até antes, né, então, quando a intervenção durante a sondagem é uma ação importante. Então, durante a aula, vocês vão ter um pouco, assim, dessa reflexão, e no vídeo vai dar uma finalização aí para essa questão. Pode passar. E aí, nós vamos entrar agora um pouquinho na questão, como eu disse, né, das tendências pedagógicas. E aí eu trago aqui uma fala, né, nós trouxemos uma fala, né, eu tô falando eu porque eu tô lendo, né, mas o grupo, né, nós trouxemos uma fala, né, quem somos? Né, isso daí, essa pergunta, quando fala assim, quem somos, né, está muito relacionada à nossa identidade, né, e lembra que na aula passada nós falamos o que acontece, né, que nós desenvolvemos muitos papéis sociais, né, então nós temos vários papéis sociais, mas uma coisa que nós não podemos deixar, e aí dentro desses papéis, né, uma hora você é mãe, uma hora você é esposa, uma hora você é irmã, uma hora você é a professora, uma hora você é a aluna, né, então nós vamos desenvolver esses papéis. E é lógico que cada papel que nós desenvolvemos é um ato, e cada ato ele exige uma postura. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de refletir é assim, somos um ser único. Apesar de desenvolver várias ações, né, vários atos sociais, somos uma única pessoa, né? E isso, então nós não nos repartimos, né? Nós temos posturas diferentes, mas aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, ele sempre vai aparecer nas diversas ações que nós exercemos. Então, não somos dissociáveis, né? Somos ali um ser inteiro, um ser único. E como um ser único, como um ser inteiro, nós somos seres políticos, querendo ou não. Por que querendo ou não? Porque muitas vezes, não sei se vocês já ouviram isso, né? Principalmente agora, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí da questão, porque não vem ao caso, não é nosso objetivo aqui, nosso objetivo é outro. Mas um tempo em que a política tem sido tão polarizada e a questão tem sido tão discutida, né? E o que acontece? Muitas vezes, não sei se vocês, né, têm ouvido assim, que fala assim, eu não quero saber de política, eu não vou votar, né? E aí, o que esse discurso traz? Esse discurso traz uma questão assim, que a política, ela se reduz, ela se resume somente ao quê? A partidária, né? Então, ela é o quê? A política, ela só é presidente, o vereador, o prefeito. Ou então, ela se resume a quê? A questão eleitoral. Não vou votar. É só a urna política. Mas, na verdade, a política não é isso, né? Paulo Freire, ele já falou para nós, né, que nós somos o quê? Paulo Freire disse isso nos livros que ele escreveu, né? Nós ouvimos que o quê? Que nós somos seres políticos, né? Que o professor, ele é um ser político, e nós vamos entender isso, porque antes de Paulo Freire falar, Aristóteles, ele traz o quê? Ele traz, olha, nós entramos de novo na questão filosófica, né? Nós vamos ver que o tempo inteiro no curso, nós vamos refletir aquela primeira aula que nós tivemos, a segunda, né, que traz a questão filosófica, que traz a questão histórica, nós vamos ver que ela se amarra e ela vai permeando no curso inteiro, vai passando, né, em todos os aspectos. E nesse sentido, né, Aristóteles, ele traz o quê? A questão da política, e ele diz o quê? Que a política é o quê? É a arte de convencer, né? De convencer outros. Então, o que é? A política é o quê? É o falar, a política é o discurso, né? E a política, ela nasce juntamente com a família. Por quê? Porque o homem,
antiga, ele tinha o quê? Ele tinha a esposa e ele tinha, que não cabe mais, tá? Eu tô falando de um contexto muito passado, o escravo, que era o homem que tinha o dinheiro. O homem que não tinha o dinheiro, ele tinha um boi. Então ele era o quê? Ele era político, ele era dono do quê? Da sua esposa e de um boi. Se ele tivesse dinheiro, era da sua esposa e de um escravo. E ele tinha o quê? Ele tinha o comando, ele tinha o poder, ele tinha o discurso. Pode ser um poder que vai levar no sentido de opressão, de agressão, de autoritarismo, né? Esse discurso. Como pode não ser também. Mas a política, ela nasce dentro desse contexto, e até trouxe um negócio aqui, ó, que o homem, por natureza, ele é um animal político, isto é, ele é destinado a viver em sociedade, né? Então, começa essa política dentro das famílias e ela vai o quê? Criando as aldeias, e aí vem um rei ou vem alguém para governar aquelas aldeias que também vai ser político. Então, nós temos essa configuração em relação à política. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos o quê? Que a política, né, o ser político, ele não se resume só naquilo que a gente pensa que é o quê? As urnas e é partidário. Não, né? O discurso, o ato de discursar, ele já é uma questão política. Por quê? Porque você está defendendo algo dentro daquilo que você acredita ser o correto, né? Então, e como seres políticos, nós, como seres que nós temos o discurso, nós, professores, somos o quê? Somos seres políticos, né? E nós influenciamos o quê? Nós influenciamos, né? O nosso discurso influencia o quê? Os nossos alunos, a formação dos nossos alunos, né? Por isso que é muito importante nós pensarmos naquele ato que nós falamos anteriormente, que é a praxis, né? Que é o ato transformador, né? E dentro disso nós precisamos pensar em sermos não só ser um formador de pessoas críticas, mas também nós precisamos pensar em sermos o quê? Alguém que é autocrítico. Em todo o tempo, a Érica vem trazendo essa questão, né, de sermos autocríticos, né, autorreflexivos, né? E dentro disso eu quero trazer uma questão, porque muitas vezes nós vamos pensar assim, hoje em dia, né, nós temos visto quando fala assim, vamos formar pessoas críticas. E isso também é uma questão que me deixa um pouco preocupada, porque quando nós falamos em ser críticos, e eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder pensar nessa questão de ser críticos, de ser autocríticos, autorreflexivos, né? E trazer essa questão para o nosso aluno de analisar as circunstâncias e nós também sermos assim, há ocorrendo uma questão muito que vem trazendo uma contramão disso, que é confundir a criticidade, né, o ser crítico, né, com rebeldia, né? Então, assim, não é ser crítico, precisa ser rebelde, brigar. Não é isso. Ser crítico é nós olharmos a situação e buscarmos o quê? Uma transformação, tentar sair daquilo. Então, nós precisamos tomar cuidado com anarquismo, rebeldia e ser críticos. Aí, porque tem realmente uma diferença. Então, quando nós pensamos em ser críticos, autocríticos, então também eu vou trazer um exemplo para a gente poder prosseguir na questão de ser políticos ou não ser políticos. Um exemplo, por exemplo, que vocês estão lá na sala de aula, né? Nós estamos lá na sala de aula e vai chegar um grupo para dar um recado para as crianças. Nós informamos, olha, vai vir um grupo aqui, sei lá, da UBS, por exemplo, para falar com vocês sobre a dengue, um exemplo, tá? Então, vai vir um grupo de 6 pessoas, olha, vai vir a enfermeira, vai vir a
assistente da enfermeira, vai vir um médico, vai vir um pessoal que passa nas ruas, né, nas casas, explicando sobre a dengue. Então, a gente fala assim, ó, vai vir um grupo mais ou menos de 6 pessoas. E nisso, batem na porta, entra uma pessoa, entra a enfermeira. O grupo ainda vai chegar. E um aluno se levanta e fala assim, cadê o restante do grupo? Cadê o resto do grupo? E aí você escuta isso e como professora você vai lá e faz uma advertência a essa criança, né? Não no sentido de brigar, nada disso, mas chama a atenção para ele olhar, chamar a atenção e diga assim, olha seu discurso, vamos melhorar isso, né? Olha, fulano, não diga assim, cadê o resto do grupo? Diga assim, ó, cadê os demais, né? Porque não são restos, são pessoas, né? Então, você está lá ensinando o seu aluno. Aí ele fala, ok, professor, entendi. Ele vai se apropriar, ele vai desnaturalizar desnaturalizar desse resto e vai assumir o demais. Você fez uma análise, uma reflexão e uma crítica com o seu aluno, tá? Isso é fazer o quê? É trazer um aluno crítico a pensar na postura. Mas e quanto a nós? Nós também temos que fazer o quê? Essa análise. Bom, então se eu estou dizendo para o meu aluno não fazer isso, eu também vou assumir essa postura de não dizer resto e vou dizer demais. Isso foi só um exemplo para a gente entender o que é a gente formar uma pessoa crítica, mas ao mesmo tempo nós estarmos também fazendo uma autocrítica, que é o que a Érica, né? Eu falei como um outro exemplo, a Érica sempre tem trazido esse exemplo, né? Ela traz esse exemplo no sentido do que? Das atividades. Essa atividade é boa, eu vou fazer uma autocrítica da atividade do que eu estou levando para o meu aluno, para que eu possa conseguir formá-lo de ser crítico. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos sendo o quê? Seres políticos. E como seres políticos, nós temos que nos posicionar, porque lembra que nós falamos no começo, quando nós não nos posicionamos, alguém nos posiciona. E quando alguém nos posiciona, no lugar de nós estarmos pensando em levar uma educação transformadora, uma educação libertadora, nós podemos estar simplesmente fazendo o quê? Estarmos fazendo o mesmo que a sociedade, estarmos produzindo uma sociedade, né, de pessoas que estão alienadas, de uma pessoa que não tem o quê? Consciência da situação. Veja bem, nem tudo vai ser transformador, mas a gente precisa pelo menos ter a consciência da situação, né? Não estarmos num lugar que nós não enxergamos o que está acontecendo. E isso é muito sério. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu penso na minha posição, assim, de como mãe, nas responsabilidades que eu tenho como mãe, como pessoa que faz parte de uma comunidade, como esposa, como funcionária, mas quanto mais eu penso na minha responsabilidade, mais eu fico temerosa. Por quê? Porque nós vamos ver que é grande, não é pouca. E nós, como professores, a nossa responsabilidade é muito grande. Ontem eu estava pensando sobre isso, né? Estava refletindo e eu pensei, né? A gente pode parar para pensar e a gente, né? A gente já deve, vocês já com certeza já ouviram isso e é uma verdade. Todas, exceto as pessoas que não têm oportunidade, né, de estar no ambiente escolar, mas todas as pessoas, todas as profissões, né, todas as pessoas, aquelas que conseguem se colocar dentro da sociedade, aquelas que vivem à margem da sociedade, elas sempre vão ter passado na mão, né, na mão que eu digo assim, né, ter contato por um professor, né, então nossa responsabilidade é grande diante da sociedade, né. Pode passar ali, por favor. E por que eu trouxe toda a questão da política, né, que somos seres políticos, para a gente falar da tendência pedagógica,
né? Por quê? Porque, assim, como seres políticos, nós nos posicionamos dentro de uma... Né? Como seres políticos, nós nos posicionamos. Como professores, nós nos posicionamos dentro de uma tendência, e isso junta, porque assim como nós pensamos, assim será a nossa prática, né? E aí, se nós temos uma prática tradicional, essa vai ser a política que nós vamos ter do nosso discurso dentro da sala de aula. Então, esse é o sujeito que nós vamos estar formando. Né? Então, o que é a tendência? E aí eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente pensa, né, a mulherada, quando pensa o que é uma tendência, a gente já pensa mais ou menos, né, nas tendências de moda, de roupa, verão, biquíni, aí várias coisas, né? E, de fato, uma tendência é essa, mas ela é muito mais ampla, porque pode ser uma tendência de palavras, pode ser tendência de muitas outras questões. Então, o que seria? Toda tendência, ela parte do quê? De uma ideia, né? E ela vai assimilando essa ideia, o conceito, e aí vai passando e vai multiplicando. E ela vira uma moda. De fato, a tendência é uma moda. É uma forma padrão de se agir, de se pensar. Isso é fato. É uma tendência. Né? Então, dentro da escola, né? Qual é essa tendência que nós ocupamos, né, em relação às nossas finalidades sociais da escola, né? O que vai ter como divergência? A gente vai perceber que algumas dessas tendências, quais nós ocupamos, e dentro delas nós vamos ver, acho que são 7, são 6, né? Dentro dessas 6 tendências, nós vamos perceber o quê? Que algumas se completam, algumas têm umas divergências, mas o importante é nós percebermos o quê? Quais as características delas e onde elas se classificam. Por quê? Nós vamos perceber quais nós temos usado como instrumento de né? Nós vamos analisar e vamos ver qual é o instrumento delas, quais delas nós temos usado dentro da nossa prática em relação à sala de aula, né? Então, expor as tendências agora nesse momento é nesse sentido mesmo, de nós vermos qual a classificação e o que nós temos, quais nós temos utilizados dentro da sala de aula. Pode passar ali, por favor. E aqui eu queria trazer, né, como eu falei, ela tem a classificação lá, são 6 tendências. Hoje eu só vou fazer essa introdução, né, eu vou encerrar aqui com esse slide, é isso mesmo? Deixa eu só ver se tem mais algum. Eu encerro com esse slide, porque aí a Érica vai entrar e ela vai falar sobre a sondagem. Mas quando ela falar sobre a sondagem, vocês vão perceber que, mesmo não tendo a classificação aí das tendências, vocês vão perceber que em algum momento, principalmente eu acho que esse slide aqui, dentro da minha fala, ele é o mais importante, né? Ele vai fechar mesmo a questão das tendências antes de trazer a classificação, e aí vocês já vão conseguir perceber algumas coisas dentro das questões das nossas práticas e até aquilo que a gente carrega quanto aluno que fomos e que somos até hoje, né? Então, aqui a gente fala assim, ó, o lugar. Qual é o lugar que ocupa os educadores e o lugar que ocupa os educandos? Então, nós vamos ver. Houve um tempo que a educação, ela olhava aqui, ó, o professor no centro, né? Então, a gente pode ver uma sala, uma sala que as crianças estão uma atrás da outra. Hoje ainda a gente tem muito isso, né, criança muito atrás da outra, mas não é nem isso que eu estou querendo trazer, a questão da organização da sala. É uma outra coisa mais subjetiva ainda, né? Porque a organização da sala é algo físico. Ele entra também, mas eu quero falar de uma coisa mais subjetiva. Então, aqui nós podemos observar que o quê? O professor, ele está no centro, né? Então, é aquela educação bancária que Paulo Freire traz, né? E que dentro do contexto histórico da variação, vocês viram muito isso, refletiram aí com a Érica, né? Então, o professor, ele detém todo o saber. E ele vai o quê? Ele vai passando aquele saber para os alunos, ele vai
transferindo aqueles alunos. Então, quem é o centro? É o professor, né? Depois, nesse segundo exemplo, nós vamos ver o quê? O aluno como centro. E aí a gente tem, que é mais ou menos na época do quê? Da escola nova, né? Nós vamos ter essa questão, né? Então, o aluno, ele é o centro, o aluno, ele escolhe o que ele quer aprender, o aluno que vai direcionar todas as coisas, né? Que também não é o correto, né? Porque também não é o certo, né? Por que não é? Não que o aluno não precisa, o aluno precisa ter curiosidade, ele precisa querer saber as coisas, perguntar, ser questionador, ser pesquisador. Mas o professor, ele também tem um papel dentro dessa questão, né? Então, dentro desse ensino-aprendizagem. Então, não pode ser o aluno ser o centro, porque se o aluno for o centro e ele não quiser aprender nada, então nós vamos ficar nisso? Não, né? O professor, ele vai direcionar. Dentro da nossa casa, nós não falamos, há um ser político que direciona todas as coisas. Nós, como quem tem mãe, ou que tem um sobrinho, ou que tem uma criança dentro da casa, que vê uma família, você vai ver o filho pequeno, que não conhece todas as coisas do mundo, direcionar tudo? Não, né? Então, por isso, até o motivo de tanta bagunça. E aqui, ainda o aluno sendo centro, nós não saímos de uma educação, como diz, tradicional. Por quê? Porque ainda não se reflete sobre a ensino-aprendizagem ainda. E aí nós vamos ver isso quando a gente pensa no ensino mediado. Então, a gente vai olhar aqui nessa figura e nós vamos perceber que nem o aluno é o centro, nem o professor é o centro, mas os dois estão ali trabalhando juntos para que esse processo ele venha se aprofundar. E aí entra na questão do aluno crítico, mas do professor ser autocrítico também. O aluno também ser autocrítico e o professor ser crítico. Então, nós vamos entrando nesse vai e vem, né? Que estão trabalhando juntos, né? E nessa questão, né, eu quero pontuar algo assim bem importante. Uma vez, eu acho que eu nunca mais, né, eu não li, eu assisti numa palestra, foi até da Prefeitura de Guarulhos, e o professor Ivan, não me recordo o sobrenome dele, e ele trabalha com a questão da matemática, e ele estava mostrando uma sondagem numérica que ele estava fazendo com uma turma de alunos, né? Na verdade, eu estava com um aluno ali fazendo aquela sondagem. E aí ele estava fazendo a sondagem, tal, e aí em determinado momento a criança não conseguia fazer o número, né? Mas não é porque ela não conseguia, porque ela não sabia os números. Exatamente aquele número, acho que era 1000 e pouco, era um número maior do que ela já tinha tido acesso. E aí, naquele momento, ele dá a resposta para a criança. E ele diz o seguinte: tem momentos que nós precisamos mediar o ensino-aprendizagem. Então, lembra de Vygotsky, que está na zona proximal? Você vai mediando, aquilo está pronto, a criança vai, né, vai dar um start nela e aquele aprendizado vem. Tem momentos que a gente precisa informar a criança, porque na hora que você informa, você está trazendo uma informação e essa informação ela vai virar o quê? Uma aprendizagem, né? Então, esse ensino mediado do professor junto com o aluno, ele é muito importante e nós precisamos ter um olhar o quê? Apurado para nós entendermos qual é o momento de nós mediarmos, qual é o momento de nós informarmos. Por isso que o aluno como centro não dá certo. Por quê? Porque tem momentos que o professor precisa informar, né? O professor ele não pode se colocar no lugar de como ter todo o saber, né? Nesse lugar, mas também ele não pode esquecer da posição que ele ocupa. Por isso é um ensino mediado. E aí depois, na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver
as tendências pedagógicas, em qual que ela se ocupa dentro desses desenhos, né? Professor como centro, aluno como centro, e esse ensino mediado. Mas quando nós entrarmos nessa questão, quero sempre que vocês se lembrem, e eu tenho também feito esse exercício de pensar, somos seres políticos. Por quê? Porque somos seres sociáveis. E como professor, nós temos o discurso, né? Então, que nós possamos não esquecer a posição que nós ocupamos dentro da sala de aula e dentro dessa sociedade, né? Uma posição com muita responsabilidade, mas também é uma posição muito bonita, né? E eu acho que era isso que eu queria falar. Só antes de passar, né? Só para encerrar aqui, ó. Quando nós formos falarmos das tendências, nós vamos ver que ela tem duas divisões, as tendências, que é a liberal e a progressiva. Apesar do nome liberal, ela não é a tendência libertadora, é a tradicional e ela é dividida. Na verdade, ela é dividida a gente vai dividir em 3, mas ela é dividida em 4, porque dentro da nova ela tem 2 categorias lá, 2 características. E depois tem a questão da progressiva, que a gente vai falar sobre Paulo Freire, e vamos entrar um pouquinho na questão do Saviani também. Então é isso hoje. Então, para a semana que vem, a gente vai classificar as tendências. Então, da minha parte é até aqui, né? Estou trazendo um pouco dessa parte introdutória para a Érica entrar com a questão das sondagens da rede. Eu não fiz compartilhamento, mas a Érica vai fazer depois. No final, vou estar aqui atenta à fala de vocês, tá bom? Bom resto de aula e, se Deus quiser, até a semana que vem, tá bom? Érica? Olá, meninas, tudo bem? Bom, hoje a nossa organização está um pouquinho diferente, porque os espaços que nós deixamos para compartilhamento vai ser ao final. Então, assim, esse é um tema que nós conhecemos bastante, né? A questão da sondagem, que é esse o tema que eu vou abordar mais. Então, eu gostaria que vocês, assim, fizessem os apontamentos, colocassem as dúvidas, se houver dúvidas, ou as contribuições, lá no nosso momento da socialização. É importante isso, tá bom? Então, vamos lá. Lícia, passa o próximo. Então, vamos lá. O que é a sondagem? Então, a definição mais simples que a gente encontra é essa. Sondagem é o ato de sondar, ou seja, observar, analisar, vigiar ou verificar algo ou alguma coisa. Quando a gente fala na sondagem da hipótese descrita, ela é um instrumento de avaliação? Ela é um instrumento de avaliação. Então, assim, retomando as questões que nós já discutimos nas aulas anteriores, se eu pensar na avaliação da perspectiva do Bloom, eu tenho alguns momentos de sondagem. Aquela que eu faço no início, a sondagem inicial, então seria uma avaliação diagnóstica, né? Aquela que eu faço para entender o que o aluno sabe de conhecimentos que já foram construídos antes da minha entrada na vida dele. As sondagens que ocorreriam no primeiro, segundo, no final do primeiro, segundo e terceiro bimestre, seria a avaliação em processo, né, a formativa. Por quê? Porque eu consigo fazer as intervenções necessárias para que o meu aluno avance. E a última do quarto bimestre seria uma sondagem numa perspectiva de uma avaliação somativa. Por quê? Porque eu estou no final do processo e aí eu verifico aonde que o meu aluno está até aquele momento. Então, essa é uma interpretação, é uma perspectiva. E se a gente olhar da perspectiva do Lucchesi? Bom, se a gente olhar da perspectiva do Lucchesi,
A sondagem, ela é um instrumento de avaliação, mas ela é uma heteroavaliação. É aquela avaliação que o professor faz para verificar aonde que o aluno está, né? A hetero também permite que o aluno faça uma avaliação para entender o que o professor quer. Então, seria sempre uma via de mão dupla, mas nesse caso, é o professor que está fazendo a sondagem para entender como o aluno pensa a respeito da hipótese descrita, né? Uma das situações que pode ser implementada da perspectiva do Lucchesi é quando o aluno pega as sondagens que ele realizou, e isso pode ser feito período a período, então você apresenta para o aluno aquilo que ele realizou antes e aquilo que ele realizou agora. Por quê? Porque aí ele vai ter a oportunidade de fazer uma autoavaliação do conhecimento dele, tá? E da perspectiva da Jussara, a sondagem, ela é uma avaliação, um instrumento de avaliação, mas seria um instrumento de avaliação da perspectiva da avaliação mediadora. É aquela que o professor faz a mediação para que o aluno ele possa, sim, estar avançando dentro das suas hipóteses, né? Bom, então, da perspectiva de qualquer um dos estudiosos que a gente viu nas aulas anteriores, a sondagem é um instrumento efetivo e eficaz para nós observarmos como que os nossos alunos estão dentro da perspectiva da alfabetização, né? Em qual estágio, em qual momento ele está. Então, assim, quando nós falamos da avaliação e nós trouxemos os teóricos, nós falamos assim, olha, é importante a gente conhecer como que esse teórico chegou nessa proposta de trabalho, né? Por que ele está pensando dessa forma? Assim como nós pensamos isso, é importante nós entendermos como que a pessoa que trouxe essa proposta da sondagem chegou nessa teoria. Por que ela pensou isso? Como que ela fez? Né? E é sobre isso que a gente vai tratar agora um pouquinho, tá? Liz, você passa, por favor. Então, quem trouxe essa teoria das hipóteses de escrita, aquela que a gente considera na sondagem, foi a Emília Ferreiro, né? Atualmente, ela é psicóloga e professora do Centro de Investigação de Estudos Avançados no Instituto Politécnico Nacional, lá na Cidade do México, onde ela mora, tá? A Emília Ferreiro, ela tem vários prêmios referentes às pesquisas que ela fez. Mas quem foi a Emília, né? A gente sabe que ela é uma argentina, e por que ela trabalhou nessa teoria? Então, vamos lá. A Emília, ela morou na Argentina por muito tempo, né? Então, assim, na mesma época em que houve toda aquela situação da ditadura militar aqui no Brasil, que a gente já viu, houve na Argentina também, né? Então, ela é exilada, ela sai da Argentina e vai morar no México, ela vai morar em outros países, né? Nesse processo, ela já estudava a questão do desenvolvimento das crianças, ela já observava, e aí ela vai fazer o doutorado lá em Genebra, e ela faz o doutorado em Genebra lá com Jean Piaget, né? A Emília, gente, ela é uma psicolinguista, tá? Então, ela é uma profissional que estuda o desenvolvimento da língua, né? E aí, ela fez o doutorado, ela foi aluna do Piaget, e depois que ela foi aluna, ela participou de um grupo de pesquisas que ele organizava. Então, ela teve muito contato com todos os estudos dele, com todas as propostas de desenvolvimento dentro da psicolinguista, do estudo que ele trabalhava, né? E aí foi aí que ela decidiu iniciar uma pesquisa. Ela iniciou sozinha? Não, ela não iniciou sozinha. Ela teve vários estudos com outras pessoas,
O estudo dela, o inicial, que ficou muito famoso, foi com a Anna Teberoski, que é a psicogênese da língua, né? Que é o estudo de como a criança se apropria da língua escrita, né? Esse estudo, ele influenciou muito as práticas educativas. Por que que ele foi tão revolucionário, né? Porque antes da Emília, as pessoas, os estudiosos, eles pensavam assim: o que falta para a criança aprender, né? E a Emília, ela tinha um ponto de vista totalmente diferente. O foco do trabalho dela, se trouxe a questão política, né? Mas o foco do trabalho da Emília era, da perspectiva política, o fracasso da criança de baixa renda na escola. Então, ela queria entender por que a maior parte das crianças de baixa renda tinham, assim, tanto insucesso na escola. Quem eram as crianças que aprendiam e por que essas crianças aprendiam? Então, o foco da pesquisa da Emília foi outro. Em vez de pensar o que falta para essa criança aprender, ela começou a tentar entender como que a criança que aprendia aprendeu. Então, qual foi a construção? Como que a criança que conseguia se apropriar da escrita dentro do seu país, e isso é uma coisa importante para a gente falar, às vezes a gente traz toda a teoria da psicogênese da língua como se ela tivesse sido feita aqui para o nosso país. E, na verdade, ela foi feita de forma muito mais ampla, né? A perspectiva dela é o desenvolvimento da língua escrita da criança, independente do idioma que essa criança fale, né? Então, esse era um estudo muito grande, por isso que ele é revolucionário, porque em qualquer país que a criança esteja, esse estudo é aplicável, né? A Emília usou, ela fez uma investigação com mais de 8.000 crianças, né? Ao longo de todo o trabalho dela, de diferentes regiões, para entender se de fato era aquilo que estava sendo dito ou não, se era de fato aquilo que ela estava pensando, né? Então, ela, nessas investigações, ela utiliza as técnicas que eram propostas pelo Piaget. E aí, ela começa a observar que existem alguns obstáculos epistêmicos para que a criança aprenda. Tem muita questão social, sim, e aí a gente encontra até um pouco de Vygotsky, né? Naquilo que o Vygotsky fala do desenvolvimento da língua, mas essencialmente aquilo que o Piaget traz, porque ele também fala das implicações sociais que podem estar influenciando no desenvolvimento do educando. Aqui no Brasil, a gente já viu isso nas aulas anteriores, havia a exclusão, né? E como que era essa exclusão? Ela era uma exclusão aberta? Não, era uma exclusão velada. Então, era assim, o aluno, ele entrava no primeiro ano, na primeira série, e ele não aprendia, então ele repetia. Aí, no ano seguinte, se aplicavam as mesmas técnicas, os mesmos métodos, as mesmas coisas, e ele aprendia? Não aprendia, ele repetia novamente. Então, ele ia repetindo, até que ele cansava, né? Até que ele desistia e saía, né? E o que acontece? A gente tinha uma repetição dos mesmos métodos. E a gente tinha uma repetição dos mesmos métodos porque o professor era ruim? Não, porque nessa época era a forma como se entendia. Então, a gente tem, assim, livros e uma construção muito grande sobre métodos facílimos de como você ensinar a alfabetizar. Inclusive, tem um que veio de Portugal para cá, porque era como eles achavam que a criança aprendia, né? Então, o fato de você juntar as sílabas, primeiro juntava as letras, depois juntava as sílabas e você fazia a palavra, pronto, perfeito, a criança já ia dar conta disso, né? E não é necessariamente esse processo que se consolida, e foi justamente essa a pesquisa da Emília, né? Então, quando ela propõe fazer uma investigação para entender
como que a criança pensa o processo, a criança que aprendeu, não a criança que não aprendeu. Como a criança pensa todo o desenvolvimento e o processo de escrita, então ela vai descobrindo coisas fantásticas, né? Ela começa a perceber que a criança, aí ela traz toda aquela situação que hoje a gente já entende como certa. A criança, ela não é um objeto vazio. A criança traz conhecimento, a criança já tem hipóteses sobre muitas coisas antes de entrar na escola. Era outra coisa que lá em 1970, 1980, antes, inclusive, nós não entendíamos, né? Então, lembra da educação bancária? O professor sabe, o aluno não sabe nada e ele vai se apropriar. Então, era isso que estava acontecendo, né? Então, a Emília, dentro dos estudos dela, dentro dos pressupostos dela, ela vai investigando isso. Olha, peraí, a criança sabe muita coisa, ela constrói hipóteses sobre muita coisa, né? E aí ela começa a perceber coisas muito interessantes. Por exemplo, os países que têm a escrita alfabética, baseada no alfabeto, eles têm uma estrutura de escrita. Países que têm a escrita baseada num conceito silábico, como é o Japão, por exemplo, tem uma outra estrutura de escrita. E aí, o que ela percebe? Ela percebe que, em dado momento, aquelas crianças que são de origem de países que escrevem a escrita alfabética, em algum momento elas entendem que essa escrita é silábica. E é por isso que a gente tem lá o silábico com valor, o silábico sem valor e o silábico alfabético, né? Porque a criança acredita que um símbolo é necessário, é suficiente para representar o som, que é o som da sílaba, né? No nosso caso, a gente sabe que não é, né? Bom, e então a Emília, ela é considerada uma referência, porque ela que inicia esses estudos de que o aluno, ele formula hipóteses e ele trilha um caminho, né, a partir das hipóteses dele, para poder chegar na apropriação do sistema de escrita da região em que ele está, tá? País que ele está, considerando todo o conceito linguístico dele. O último livro que a Emília escreveu aqui, que tem tradução no Brasil, porque ela continua escrevendo, ela continua pesquisando. A gente fala sempre da psicogênese da língua escrita porque é o primeiro, né? É importante lembrar. Embora esse livro tenha sido escrito lá em 1971, por aí, aqui no Brasil, ele só é difundido lá depois de 1980, porque a gente tinha toda aquela situação do nacionalismo e das produções nacionalistas, então não se valorizava o estudo que era feito fora do Brasil, né? Então, ele vai chegar com muita força aqui quando a gente começa a estudar os parâmetros curriculares nacionais, que é quando ele é difundido. Antes, ele havia chegado, antes muita gente já conversava a respeito desse desenvolvimento, mas a difusão dele mesmo, de uma forma mais ampla, ela vai acontecer lá depois de 1994, 1996. Bom, o último livro no Brasil que nós temos, da Emília, é esse aqui, que é o Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito. Esse livro é uma coletânea de estudos que ou são orientados pela Emília, ou são escritos por ela. E aí ela vai fazer novas descobertas. Então, aqui, por exemplo, nesse livro, ela fala da importância de você entender e observar o desenvolvimento dentro do que a gente chama de fase pré-silábica. Então, assim, o próprio pré-silábico, existe a criança que faz garatuja, então é a criança que faz aqueles rabiscos que a gente entende, mas o pré-silábico também é aquela criança que já entende que a escrita é composta de símbolos e ele vai escrever vários símbolos sem distinção. Então, ele usa números, ele usa letras, ele usa desenho. Existe dentro do pré-silábico aquela criança que utiliza só letras, né? Só letras do sistema alfabético para poder escrever. Então, é um processo de estudo que não acabou ainda.
né? Então, às vezes, a gente adota ele como se fosse único e fechado, e ele não é. Ele é um processo que ainda está em construção, né? A partir do estudo da Emília, aqui no Brasil, aí a gente precisa pegar esse estudo que foi feito, né? E entender como que ele se encaixa, como que ele acontece aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem um sistema de escrita muito diferente, por exemplo, do que o sistema utilizado nos Estados Unidos. Aqui nós temos várias letras com sons diferentes, mas que na hora de escrever a palavra, elas adotam o mesmo som, que é o caso, por exemplo, de palavras que são escritas com S, SS, SC, né? A gente tem o CH e o X. Então, assim, é uma complexidade ortográfica, não é uma complexidade de compreensão de como se estrutura a escrita, né? Por isso que a gente fala, mas a criança escreveu chocolate com X, está errado? Ortograficamente está, mas isso é algo que a gente vai trabalhar a vida inteira. Os adultos mesmos, eu mesmo, às vezes, quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho dúvidas na palavra, eu escrevo de várias formas diferentes, eu penso assim, nossa, qual que é o jeito melhor de escrever? Ou a gente vai pesquisar no dicionário. Então, a questão da ortografia é algo, na nossa língua, para a nossa língua portuguesa, é algo muito complexo, né? Então, esperar que um aluno seja alfabético e escreva ortograficamente tudo muito correto é algo que não entra dentro do estudo, porque não foi essa a proposta. A proposta era que a criança conseguisse entender qual é o processo, como que se escreve, como que se estrutura a língua que ela fala, né? Como que ela escreve essa língua. E aí nós temos outros trabalhos que vão fazer uma reflexão de aprofundamento dentro daquilo que a Emília trouxe. A gente tem, por exemplo, uma publicação da Adélia Lehner, que é esse aqui, Ler e Escrever na Escola, o Possível, o Real e o Imaginário. Esse também não é um livro muito novo, é um livro de 2002, né? Mas é um livro ótimo para a gente fazer reflexões sobre isso. E a gente também tem Por Trás das Letras, que é esse livro aqui, e ele também é muito bom para a gente refletir a respeito dessas questões, né? Então, às vezes a gente olha e fala assim, a gente tem receio, né? Mas o meu aluno, será que ele é silábico alfabético? E a mudar do silábico alfabético para o alfabético, nós temos tanto receio. E as autoras, elas falam que é muito fácil para o aluno, porque ele já constituiu, ele está num momento de transição. E quando você estimula ele, quando você dá elementos para ele refletir, ele avança e ele vira alfabético. Alfabético, no nosso caso, no nosso país, com alguns erros ortográficos, com certeza, mas é alfabético por quê? Porque ele entende como que se estruturou a língua, né? Então, a Emília Ferreiro, ela tem ainda essa pesquisa para entender como que se dá o desenvolvimento da língua, que esse desenvolvimento, o objeto de estudo dela, o que ela queria com esse estudo, ela queria provar que independe da condição social, que todos são capazes de aprender a escrever, aonde as pessoas estiverem, todos são. E aí ela aposta nesse processo, que se o professor compreender como que o aluno pensa, se ele oferecer as atividades ou trabalhos em que o aluno reflita, que ele possa refletir sobre isso e avançar, ele se desenvolve. E isso é bem aquilo que o Piaget traz em todas as suas pesquisas, né? Então, assim, quando que acontece o salto cognitivo? Quando a criança passa pela assimilação e a reacomodação de esquemas internos. Então, toda vez que a criança é desafiada, ela vai passar por aquele momento de mudança, mas será que é, será que não é? E aí ela assimila aquela mudança e ela reacomoda aquela mudança, ela avança. Então, é esse o processo que a gente precisa entender,
né, que a criança passa e pensar em quais são as estratégias que nós podemos estar investindo para que ela avance, né? Aí, mas eu tenho certeza que essa parte todo mundo entende bem, né? E aí nós temos alguns pontos para nós pensarmos um pouquinho. Li, você avança, por favor? Né? O primeiro ponto, pensando na nossa rede, a nossa sondagem é unificada? O que seria uma sondagem unificada? Uma sondagem unificada seria uma sondagem em que todas as crianças que estão realizando escrevem em um determinado momento a mesma palavra, né? Nós estávamos refletindo a respeito disso, porque às vezes a gente coloca assim, a gente encontra sondagens em que um professor, ele escolhe macaco, por exemplo, como um ditado de uma palavra trissílaba, né? E outro, é um exemplo, tá? Não é necessariamente esse não, mas é só para a gente ver a complexidade. O outro escolhe aspecto, não pode ser aspecto porque é uma palavra que a criança não entenda, precisa ser algo concreto. Mas só para a gente entender, uma palavra trissílaba que tenha sílabas complexas, né? Como que a criança faz para entender essa representação? Se for uma criança que está no nível silábico, perfeito. Não vai fazer muita diferença a sonoridade mais complexa da mais simples. Mas se for uma criança que está no nível silábico alfabético, aí vai fazer toda a diferença. Vai fazer muita diferença. Por quê? Porque ela vai ter receio do que ela vai estar escrevendo e muito provavelmente ela vai escrever aquilo que para ela já está mais tranquilo. Porque quando ela escrevia silabicamente, estava tudo bem. Então, ela pode ter um pouco de receio de colocar aquilo que ela sabe, porque ela sabe que alguma coisa lhe falta, né? E é do ser humano, né, fazer isso. Quando nós temos medo de determinadas situações, a gente volta para a nossa zona de conforto, né? Então, às vezes, isso pode enganar ou trazer alguns equívocos na interpretação. Por isso a importância de nós acompanharmos essa sondagem. E aí a gente vem nessa aplicação. A Emília, ela diz que nós precisamos fazer uma sondagem individual, né? Vamos lembrar, a Emília é pesquisadora. Então, dentro do aspecto de pesquisadora, ela vai estar nos indicando como que ela sugere que seja feito. Aí a gente tem uma realidade aqui dentro da nossa escola, né? Nós temos 30 alunos, 35 alunos dentro de uma sala. Então, a Emília, ela diz que essa verificação de como a criança escreve, esse teste que nós vamos fazer, ele precisa ser individual, porque o professor ele precisa ali olhar no olho, passar segurança para o aluno, né? O aluno precisa entender que ele não está sendo julgado por aquilo, né? Mas que o professor está entendendo o que ele pensa, que é importante. Olha como é diferente. O aluno que faz a sondagem se sente julgado do aluno que faz a sondagem porque ele entende que para o professor é importante compreender como ele pensa. É um adulto querendo entender o que ele sabe, o que passa na cabeça dele. Então, você tem uma mudança muito grande de papel. E era essa mudança que a Emília já estava propondo, né? Desde os estudos dela. E aí, o que acontece? Quando nós estamos realizando a sondagem, que a gente pede para o aluno fazer a escrita de uma palavra e apontar para a gente, fazer a leitura, e aí ele pode fazer as marcações no papel, ou nós fazemos as marcações nas nossas anotações, não na do aluno, nas nossas, a gente entende de fato como ele pensou. Porque se ele só escrever e a gente não souber como ele pensou, não adianta, né? Ele precisa escrever e nos dizer como foi que ele pensou para estar construindo, para estar realizando aquela construção, né?
Então, isso é importante. Aí nós temos algumas sugestões, né? Então, existe sim alguns autores que falam que a gente pode fazer inicialmente uma triagem, que seria, o que a gente chama de ditadão. Então, você faz e tira todos os alfabéticos. E aí você refaz essa sondagem com as crianças que não são, né? Mas vamos entender, o professor, ele já consegue observar seu aluno, ele já conhece o seu aluno para saber quem é que copiou, quem é que não copiou. Então, assim, são várias outras situações que implicam nesse ditadão. Então, mas eu vou fazer uma sondagem e vou ditar para todo mundo ao mesmo tempo. Não, isso não é sondagem. Isso pode ser encarado como uma triagem, mas não sondagem, tá? E a intervenção? Aí, o vídeo que nós propusemos para vocês é justamente para a gente refletir. Vamos pensar. Nós temos uma ideia de que alguns instrumentos de avaliação, eles existem para atender uma determinada verificação de aprendizagem, especialmente quando ela é mensurável, que a gente já conversou. Na questão da sondagem da hipótese de escrita, é uma verificação, né? A gente não vai ter aquele certo e errado, a gente vai ter a análise de um processo, né? Então, justamente por se tratar de uma análise de processo, o quanto nós podemos intervir nessa análise? Então, algumas vezes, alguns professores, eles vão fazer a sondagem, aí eles fazem uma sondagem assim, eles vão digitar abacate. Aí ele olha para o aluno e fala assim, por favor, escreva abacate. Aí o aluno olha para ele e fala, não precisa escrever abacate. Não, vamos lá, eu te ajudo. Qual que é o ba? Ba, olha a minha boca, ba, né? Isso é uma intervenção? Vamos pensar, será que isso que o professor está fazendo é de fato uma intervenção? A proposta da sondagem é justamente de entender como que o aluno percebe essa escrita, essa fala sendo transformada em escrita. Será que nós falamos dessa forma? Abacate, ou a gente fala de forma fluida, né? Outra ideia de intervenção são aquilo que algumas pessoas chamam de boas perguntas, né? No momento que o aluno está fazendo a sondagem, se você percebe que ele hesitou em alguma coisa, é porque ele está pensando alguma coisa, né? E o que ele está pensando? É nesse momento que entram as boas perguntas, né? O vídeo que nós propomos para assistir, ele é um exemplo disso. O Ricardo, ele hesita quando ele vai escrever. Nós trouxemos um vídeo em que tem a explicação da Thelma, que é a pessoa que estava fazendo a sondagem, para a gente conseguir entender melhor essa situação, tá? Então, isso é um ponto para a gente refletir. O que é uma intervenção no momento da sondagem e até que ponto ela pode ser feita, né? E aí, a nossa pergunta que tem que ser feita sempre. Qual é o objetivo da sondagem? Para que eu realizo uma sondagem? Eu realizo a sondagem porque a secretaria pediu para colocar no sistema? Eu realizo a sondagem porque o meu coordenador mandou? Eu realizo a sondagem porque o diretor quer que eu faça? Ou eu realizo a sondagem para pensar em situações que eu vou propor posteriormente para o meu aluno avançar? Então, é assim, a gente precisa entender por que nós estamos utilizando aquele instrumento, né? Então, o que resolve, do que adianta eu propor uma sondagem para um grupo com 35 alunos, eu constatar que eu tenho alunos pré-silábicos, alunos silábicos com valor, alunos silábicos sem valor, aluno silábico alfabético e aluno alfabético, e propor a mesma atividade com os mesmos desafios para todos, né? Qual é a intencionalidade dessa atividade? Se eu sei que eles estão em momentos de compreensão e de aquisição da língua diferentes, por que eu vou propor a mesma atividade e da mesma forma para todo mundo?
Posso até propor a mesma atividade, mas aí a comanda e o desafio precisam ser diferentes, né? Precisa ter intencionalidade diferente. Porque se for da mesma forma, ele não avança. O aluno que já sabe muito, ele vai achar que a atividade é muito simples, ele vai perder o interesse e vai fazer bagunça. O aluno que acha que a atividade é muito difícil, muito complexa, ele não vai querer fazer e ele também vai fazer bagunça. Por quê? Porque ele não sabe aquilo, né? Ouve-se, me ouviram para entender como eu penso e depois não serve para nada. Vai adiantar para quem? Para aquele grupo pequeno de alunos, para quem aquela atividade de fato é desafiadora. E às vezes, gente, nós temos assim uma diversidade tão grande na sala de aula que uma atividade, dependendo de qual for, ela serve só para meia dúzia de alunos e para o restante não. Então, isso é uma das coisas que nós também precisamos refletir. Refletir sobre essas 4 situações, sobre essas 4 questões. No momento em que a gente vai fazer a sondagem, do momento que a gente vai fazer a sondagem, até o momento que nós vamos propor atividades que vão estar refletindo. Lembrando que a sondagem é um instrumento de avaliação. Como que isso fica na rede? Você avança por favor, Li. Nossa, eu preciso correr. Como que isso fica na rede? Então, como assim mesmo já disse, a nossa rede, ela realiza a sondagem desde antes de 2017, né? Então, isso já era uma prática, né? A partir de 2017 até 2020, nós começamos a fazer o acompanhamento desse desenvolvimento de hipóteses. Para quê? Para pensar em informações, para pensar em como a secretaria podia estar apoiando e auxiliando a escola, para que essa observação ela fosse mais mediada ou que pudesse, de fato, né, apoiar a escola para ajudar a escola também a avançar. Isso porque nós entendemos que o aluno não é do professor, o aluno não é da escola, o aluno é de todo mundo. E todas as pessoas que estão envolvidas com a educação têm responsabilidade com esse aluno, precisa ajudar a garantir os direitos de aprendizagens dele, tá? E aí, aqui esse primeiro gráfico que nós temos é o gráfico do desenvolvimento dos alunos na primeira sondagem realizada com o primeiro ano. A primeira sondagem é assim, do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, tá? A gente está sempre considerando os alunos alfabéticos. Por quê? Porque nós temos todos os gráficos, todos eles. E aí são muitos, não dava tempo de colocar todos. Então, peguei o alfabético porque era o último. Então, veja, depois de refletir sobre toda essa questão, nós tínhamos lá em 2017, na sondagem que foi realizada no final do primeiro bimestre, 6% de alunos alfabéticos. Quando nós chegamos no quarto bimestre de 2017, nós tínhamos 44% dos alunos alfabéticos. Muito bom isso, né? Então, quase metade dos nossos alunos da rede já eram alfabéticos. E a gente conseguiu observar que depois das intervenções que foram realizadas, de formação com coordenador, nós tivemos em 2018 e 2019, no final do primeiro ano, 47% dos alunos alfabéticos. Então, veja, há um avanço. Nossa, Érica, mais 1%, gente. A gente está falando de 1% da totalidade dos nossos alunos. Nós temos aproximadamente, acho que 13 mil, 14 mil alunos no primeiro ano. São muitos alunos. Então, nós conseguimos fazer muitos alunos avançarem, né, dentro desse processo. Em 2020, nós não chegamos a fazer a sondagem no final do primeiro bimestre. Veja, ali nos outros gráficos, era no final. Então, o aluno, ele chegou até abril para poder fazer essa sondagem. Em 2020, nós tínhamos 3% dos alunos alfabéticos, mas nós estávamos realizando essa sondagem em fevereiro, né? Então, para nós, nós entendemos que era um ganho muito grande. Nós já tínhamos 3% dos alunos do primeiro ano como alfabéticos na rede. Você pode passar ali? Os outros gráficos são segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tá? E aí, a gente observa também um avanço. Então, em 2017,
nós observamos que 62% dos alunos concluíram o primeiro ano como alfabético. Em 2018, esse índice aumentou, foram 70%, e em 2019, 74%. Veja, nós tínhamos começado fevereiro de 2020 com 49% dos alunos que estão no segundo ano alfabéticos. Então, toda essa nossa proposta de acompanhar os nossos educandos, de ver como eles estão, de tentar apoiar a escola, era nesse sentido. Era no sentido de que os alunos pudessem se apropriar da base alfabética o quanto antes. Para quê? Para que ele possa desenvolver as outras aprendizagens que vão depender dessa. Lembra o que eu falei para vocês? Se a gente pensar em habilidade e competência, até o aluno desenvolver a competência de compreender a escrita alfabética, ela é uma competência. Depois que ele já desenvolve, ela vira uma habilidade necessária para desenvolver outras competências. Então, a proposta da secretaria era que o aluno pudesse compreender antes e que todos os alunos pudessem compreender como se dá esse processo de escrita o quanto antes, né? A gente sabe que eles têm o tempo, sim. Nós precisamos respeitar o fato de um aluno estar se desenvolvendo mais rápido ou mais devagar, não quer dizer que ele é mais inteligente ou menos inteligente, quer dizer que ele tem um ritmo diferente. Mas esse ritmo, ele é ditado por quem? Ele também é ditado, ele também tem a interferência do professor. Então, quando o professor propõe atividades que o aluno se sinta desafiado, que o aluno reflita a respeito daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está, por que ele está fazendo, qual é o significado, qual é o sentido daquilo, aí ele vai ter um outro olhar, né? E aí a gente volta em Lucchesi, é o aluno entendendo por que ele está ali e por que ele está fazendo aquilo, né? Então, veja, é sempre importante nós nos fundamentarmos e entender qual é o processo que nós estamos procurando desenvolver ali. Então, a sondagem, ela é importante. Nós trouxemos essa imagem para vocês poderem acompanhar também um pouquinho qual é o nosso trabalho lá, como que a gente faz esse acompanhamento e por que a gente entende que nesses últimos anos a secretaria tem avançado. A gente sabe que agora, a partir de 2020, vai ser uma situação diferente, mas não é uma situação diferente em decorrência do trabalho, é uma situação diferente em decorrência de uma situação atípica, que é a pandemia, né? E daí para frente a gente precisa entender como que a gente corre atrás do tempo, né? Você passa ali. E agora, nós gostaríamos de ouvir vocês. O que vocês pensam a respeito? Como que vocês se sentem a respeito dessa situação? Se vocês já conheciam a história da Emília e esse processo dela, se vocês conheciam todo esse processo que ocorre na secretaria e como que ele chega na escola, né? A gente queria ouvir um pouquinho. Pode ser pelo chat, pode ser pela câmera, vocês podem abrir a câmera, podem abrir o microfone.